Queridos, quando eu recebo alguém aqui no Celebrando Restauração, ou até mesmo no gabinete, às vezes, pedindo uma palavra de aconselhamento, uma palavra de restauração, sempre me bate um sentimento, sempre percebo um sentimento que é um sentimento natural, faz parte de nós, seres humanos. E esse sentimento ele vem quando as pessoas começam a contar: pastor, eu preciso de restauração, eu estou angustiado, desesperado, eu preciso restaurar a minha família, o meu casamento, eu preciso restaurar a minha vida profissional, eu preciso restaurar as minhas finanças. Eu tenho muitos conflitos internos, conflitos interiores, conflitos existenciais. Eu já não sei mais quem eu sou. Eu não consigo mais ser uma companhia agradável onde eu estou. E, claro, eu como um bom pastor indico sempre o Celebrando Restauração. Eu digo: olha, eu tenho uma solução para você. Eu te indico o programa do Celebrando Restauração. Convido essa pessoa para estar aqui na segunda-feira. Quando nós estamos ainda organizando os grupos de passos, eu digo para ela: vai participar de um grupo de 12 passos. Faço toda aquela apresentação do programa. Mas eu percebo um sentimento cada vez que eu falo com essas pessoas, que é o sentimento de dúvida, que é o sentimento de incerteza, que é o sentimento de incredulidade. Mas, pastor, será que o Celebrando Restauração, ele pode restaurar a minha vida? Será que ele vai conseguir? Será que esse programa é capaz do jeito que você está colocando para mim? Só que isso não é audível, isso não é visível, mas eu percebo essa pessoa arrazoando dessa maneira. Vem aquele sentimento de dúvida, de incerteza, mas, pastor, o Celebrando Restauração é tudo isso mesmo? E a pergunta que eu faço para nós nesta noite: qual é a garantia que a minha vida vai ser restaurada no Celebrando Restauração? Porque é esse o sentimento que eu identifico quando eu apresento esse programa. Esse é o sentimento que eu identifico quando eu dou um conselho. Esse é o sentimento que eu identifico quando eu vejo as pessoas desesperadas e angustiadas. A dúvida, a incerteza, a garantia. Nós precisamos de garantia, na verdade. Nós somos Tomés, nós precisamos ver para crer. Nós precisamos vivenciar, nós precisamos experimentar. E apenas quando nós experimentamos e vivenciamos o programa, por isso uma máxima nossa, é que a gente vê a mudança. Mas, pastor, qual é a garantia? Que garantia o Senhor me dá que a minha vida será restaurada? E para responder essa pergunta, nós precisamos entender um princípio. E é sobre esse princípio que nós vamos falar nesta noite. Esse princípio ele é tão importante, ele é tão fundamental, porque ele é o cerne, ele é o centro, ele é o fundamento, a coluna, o alicerce no qual o nosso Deus constrói toda a nossa restauração. Esse princípio ele é tão amplo que ele abrange de Gênesis a Apocalipse. Esse princípio é tão importante que ele divide as Escrituras Sagradas em duas partes. Ele divide em antiga e nova. E para falar desse princípio, é claro, nós precisamos acessar a Palavra de Deus, o nosso manual maior. Eu vou pedir para você abrir a palavra, as Escrituras Sagradas, em Gênesis capítulo 17. Esse princípio ele envolve toda forma de relacionamento. E não estou falando apenas de relacionamento com Deus, estou falando de relacionamento humano. O fato de eu e você estarmos aqui hoje, neste mundo, foi através deste princípio. Esse princípio ele é o elo, ele é o que nos une, o que nos liga a Deus. Gênesis 17, a partir do versículo 1, diz assim: quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Farei uma aliança com você. Hoje nós temos alguns sinônimos para essa expressão, né? Talvez as mais comuns sejam um contrato, um acordo, um pacto, um tratado com você.
Mas olha que interessante, ao ouvir essas palavras, Abraão se prostrou com o rosto no chão e Deus lhe disse: esta é a minha aliança com você. Farei de você o pai de numerosas nações. Além disso, mudarei seu nome. Você já não será chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será o pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente fértil. Seus descendentes formarão muitas nações e haverá reis entre eles. Confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes de geração em geração. Oh, glória, que promessa! Esta é a aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Darei a você e a seus descendentes toda a terra de Canaã. Guarde esse versículo. Darei a você e a seus descendentes toda a terra de Canaã, onde hoje você vive como estrangeiro. Será propriedade deles para sempre, e eu serei o seu Deus. Aleluia. Queridos, não tem como eu e você sermos restaurados se não for através de uma aliança com Deus. E quando eu percebo as expressões que eu citei a vocês, das pessoas que vêm me procurar, eu digo, ela está colocando a expectativa da restauração dela no pastor Edinaldo. Ela está colocando a expectativa da restauração dela no programa Celebrando Restauração. Ela não entendeu que o programa, que o pastor, que a equipe, que o facilitador, que o padrinho, a madrinha, que toda a estrutura deste programa está aqui como uma ferramenta, como um instrumento. E aí eu peço, Senhor, mostra para ela o princípio da aliança. Porque o único que pode restaurar o casamento, o único que pode restaurar o ambiente de trabalho, o único que pode restaurar os seus conflitos interiores, o único que pode restaurar a mim e a você, é Deus. E aí quando a gente entende como funciona uma aliança, e esse é o objetivo do qual nós vamos falar hoje, a chave vira. Daí o fato de nós virmos aqui, a disposição de estarmos aqui, a disposição de participarmos de um grupo de 12 passos durante a semana, ela muda. Porque você não vai pelo grupo apenas, você não vai apenas pelas pessoas, você não vai apenas pela restauração que você tanto deseja. Você vai porque você tem uma aliança com Deus. Aleluia. Se você não for ou não vier aqui e não procurar a sua restauração por causa da aliança que você tem com Deus, eu sinto te dizer, meu irmão, você vai se frustrar. Vocês acham que a minha disposição de estar à frente deste ministério, vocês acham que eu chegar mais cedo, como eu sempre chego, para orar, para buscar, para colocar todos vocês diante do altar do Senhor, é apenas por vocês? Por mim? É porque eu tenho uma aliança com Deus. E uma aliança, ela envolve muitos termos, muitas cláusulas. Envolve direitos e obrigações. Envolve bênçãos e maldições. A gente só quer as bênçãos, é claro. Não é verdade? Vou dar um exemplo para vocês. Eu acredito que todos entendam bem isso, e acho que a melhor maneira de vocês entenderem isso é quando a gente fala de aliança de casamento. Aliança. Toda aliança não só de casamento, ela é composta por 3 atos. Eu tenho um ato de fé, eu tenho um ato moral ou social, como você quiser classificar, e eu tenho um ato físico que expressa. É a ação que envolve aquilo que eu faço em relação a essa aliança. Eu vou dar um exemplo, e eu acho que a aliança de casamento vai ser mais simples para vocês se compreenderem. Qual é o ato de fé de uma aliança de casamento? É o casamento no religioso. É o casamento na igreja. É o casamento diante de Deus. Esse é o ato de fé. Qual que é o ato moral ou social que envolve pessoas?
é aquilo que eu faço diante dos homens. No caso do casamento, o que eu faço diante dos homens? Vamos ver se vocês chutam. É o cartório. Muito bem, captou, minha irmã. É o segundo ato de uma aliança de casamento, é o casamento no civil, o casamento no cartório. E qual é o ato físico, o terceiro ato? É aquele mesmo que você pensou. É o sexo, é o ato sexual. Porque a Bíblia diz que é nesse ato que nós nos tornamos uma só carne. Interessante isso, né? E serve para nós entendermos por que muitas vezes alguns relacionamentos não dão certo. Porque se um desses três atos forem quebrados, ou não forem feitos, ou não forem executados, a aliança pode se romper. Pode estar frágil. Talvez o material que foi usado para fabricá-la não foi um bom material. E com Deus não é diferente. Eu vou dar aqui alguns exemplos, nós não vamos conseguir, claro, com esse pouco tempo, entrar e falar de todas as alianças que Deus tem aqui, né, que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Não será possível. Eu vou tentar trazer pelo menos uma. Mas eu quero lembrar algumas, que é de conhecimento de todos nós, inclusive muitas daquelas que nós aprendemos lá na IBD infantil, né? Lá na Escola Bíblica Infantil, no Ministério Infantil. Como é bom lembrar desses tempos, né? E a primeira que eu quero fazer menção é aquela com Noé. Aquela todos conhecem, né? Fala da Arca de Noé, todos conhecem. A aliança, uma das alianças com Deus foi com Noé. Qual foi a promessa de Deus? O ato de fé, que nunca mais Deus iria destruir a terra com dilúvio. Esse foi o ato de fé para Noé. O que isso significou? Qual foi o ato moral para toda a sociedade? Para toda a criação de Deus? Um pacto que Deus fez que ele jamais iria destruir a criação. Um ato moral. E qual foi o sinal? Lembram? O arco-íris. Como é bom lembrar do arco-íris, né? Olha os tempos bons que a gente só ficava apreciando o arco-íris, né? Aprendia sobre o arco-íris. Uma outra aliança... Obrigado, meu irmão. Você quer ser cuidado, amado, né? Olha, são umas bênçãos esses homens, viu? Uma outra aliança que Deus fez, e com essa eu quero aprofundar um pouco mais, tentar falar um pouco mais sobre algumas coisas em relação à aliança. Foi com Moisés. Nós também não vamos conseguir ler todas, mas eu quero dar apenas um panorama. Deus chegou para Moisés e falou: olha, eu quero fazer uma aliança com você. Quero que você liberte o meu povo lá do Egito. E Deus disse: o meu ato de fé, o ato de fé da nossa aliança, da minha aliança com Moisés, é que eu vou escolher um povo que será meu. Um povo que será escolhido como meu, porém havia uma condição. Qual era a condição? Vamos ver se vocês lembram. Obedecer os mandamentos. Qual foi o ato moral social que Deus deu a Moisés lá no monte? Os 10 mandamentos. Para que nós cumpramos perante o próximo, a sociedade, o outro, a nação. E vocês lembram qual foi o ato físico? Ele disse que ele traria um libertador. Nós já vamos chegar lá. Mas o que eu quero que você entenda é que toda aliança ela tem 3 atos. E ela precisa ser cumprida. Os 3 atos precisam ser feitos. Eu quero falar mais um ato para você. Mais uma aliança. Essa você vai compreender também. Romanos 10, 9 e 10 diz que se nós crermos com o nosso coração e confessarmos com a nossa boca a Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós seremos salvos, não é verdade? Esse texto é bem conhecido por todos. Se você quiser, pode abrir Romanos 10, 9 e 10. Nós não vamos ter tempo para abrir todos, porque esse tema é um tema que merece um seminário de muitos dias. Hoje eu vou dar apenas uma pincelada. Qual que é o ato de fé que nós fazemos quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida? Crer no coração. Esse é o ato de fé. Eu creio no coração. E qual que é o ato moral ou social? Confesso Jesus diante dos homens.
E qual que é o ato físico? Batismo. Opa, o pessoal captou já os termos da aliança. Como diz o pastor Sivaldo, podemos ir embora. A pregação já foi feita. Queridos, e até não é o foco, mas se por um acaso você é um discípulo de Cristo, você já creu no seu coração, confessou diante dos homens Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, mas você não batizou, sua aliança está incompleta. Sua aliança com Jesus está incompleta. Reveja. Pode conversar comigo no final, a gente vai conversar melhor sobre isso, vou te ensinar sobre isso, para que você entenda melhor a importância do batismo. 3 atos. Porém, vocês acham que existe aliança entre os homens? Claro que existe. Aliança de amizade. O exemplo foi Davi e Jonatas. Eles se comprometeram a um proteger o outro, a um cuidar do outro. Laços de amizade. Laços, eu gosto desse sinônimo, prefiro. Laços de amizade. Aliança de amizade. E isso acontece entre nós, né? Muitas vezes naturalmente, é claro que a gente não precisa muitas vezes fazer todo um cerimonialismo, como era o caso aqui das alianças, principalmente do Antigo Testamento. Mas é importante uma cerimônia. Quando nós casamos, não tem cerimônia? Quando nós fazemos uma aliança com Deus, nós não celebramos? Se você não celebrou ou não celebra, celebre. Porque é muito importante. Aliás, a aliança mais importante que nós podemos fazer é com Jesus. Sabe por quê? Porque é a aliança de eternidade a eternidade. É a aliança eterna. E segundo a própria palavra garante, ela nunca será quebrada. Não porque nós não a quebramos. Nós quebramos. Mas porque em Jesus a promessa é eterna. Deu para captar um pouquinho sobre aliança? É claro, como falei, isso é muito superficial. Mas eu creio que seja o suficiente, porque o objetivo é passar para você essa simplicidade. E aí, não se assustem com as minhas páginas aqui. O pessoal fala que as minhas páginas aqui assustam, né? Nós temos até as 12 horas, até a meia-noite para sair daqui. Eu quero pedir que você abra mais um texto, agora lá de Josué. Josué, capítulo 24. Qual que era mesmo o versículo de Gênesis que nós acabamos de ler, que eu pedi para você decorar? 17, versículo 8, né? Darei a você e a seus descendentes toda a terra de Canaã, onde você vive como estrangeiro. Será propriedade deles para sempre, e eu serei o seu Deus. Queridos, Deus, Ele jamais vai quebrar a aliança que Ele fez com a gente. Essa é a nossa garantia. Essa é a promessa que nós temos. Porém, nós conseguimos ser fiéis? Vocês acham que sim? Não. Nós somos pecadores. Eu quero que você abra lá em Josué 24, nós vamos ler alguns textos. Não vou conseguir ler tudo também. Esse texto precisaria ser lido na íntegra. Mas eu quero ler algumas coisas. Vamos ler a partir do versículo 16. Que diz assim: portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Olha aqui, a primeira cláusula da aliança com Deus. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. O povo respondeu: jamais abandonaríamos o Senhor para servir outros deuses. Pois foi o Senhor, o nosso Deus, que nos libertou e a nossos antepassados da escravidão da terra do Egito. Ele realizou grandes milagres diante de nossos olhos. Enquanto andávamos pelo deserto, cercados de inimigos, Ele nos protegeu. O Senhor expulsou de diante de nós os amorreus e todas as nações que viviam nesta terra. Versículo 8 de Gênesis 17. O Senhor expulsou de diante de nós todos os amorreus e todas as nações que viviam nesta terra. A promessa se cumpriu. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois só Ele é o nosso Deus.
Então Josué advertiu o povo: vocês não são capazes de servir ao Senhor, pois Ele é Deus santo e zeloso. Segundo aspecto da aliança com Deus. O que Deus exige de nós? Santidade. Percebe como a gente não consegue mantê-la? Não perdoará sua rebeldia e seus pecados. Se abandonarem o Senhor e servirem outros deuses, Ele se voltará contra vocês e os exterminará, apesar de todo o bem que Ele lhes fez. Mas o povo respondeu a Josué: não, nós serviremos ao Senhor. Vocês são testemunhas de sua própria decisão, disse Josué. Escolheram servir ao Senhor. Sim, responderam eles, somos testemunhas daquilo que dissemos. Pois bem, disse Josué, então lancem fora os falsos deuses que estão em seu meio e voltem o coração para o Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e obedeceremos somente a Ele. Querido, os termos da aliança com Deus envolvem uma decisão minha e sua. Envolve santidade. E quando eu falo de santidade aqui, procurando desmistificá-la e torná-la mais simples possível, separação. O que Deus exigia desse povo era o povo escolhido, o povo separado. Era estar no meio de todas essas nações. Era estar no mundo, cercado por muitas coisas. Aqui ele cita apenas a idolatria. Mas eram coisas muito piores. E ele diz: santidade. E a terceira coisa: obediência. Essas são as cláusulas, os termos do pacto que nós precisamos fazer com Deus. Por que eu trouxe esse texto? Porque quando nós lemos Gênesis 17, Deus fez uma aliança com Moisés. Separou o povo e falou: vocês são meus, desde que vocês obedeçam os meus mandamentos, desde que vocês cumpram todas as cláusulas que estão lá na nossa aliança. Nossa, que não é só de Deus. Ok? O que aconteceu em Gênesis 24? O povo havia quebrado a aliança. Aqui nesse pouco texto que nós lemos, porque nós poderíamos ler aqui todos os contextos ao redor, o que o povo tinha feito? Tinha entrado em idolatria. Pecado de idolatria. Isso significa que quem rompeu a aliança com Deus foi o povo de Israel. Agora eu pergunto a você e a mim: será que nós não quebramos a aliança com Deus? O título desse capítulo é Renovação da Aliança. Isso significa que a nossa aliança com Deus, ela precisa ser renovada. Não da parte de Deus, porque Ele é fiel, Ele cumpre com a sua aliança, mas da minha e da sua parte. E sabe o que acontece quando eu e você quebramos a aliança com Deus? Implica no nosso processo de restauração, que é o que nós estamos buscando aqui. Queridos, quando nós vemos pessoas desistindo do Celebrando Restauração, do programa, a primeira associação que vem à minha mente: ou ela não tinha aliança, ou ela não entendeu a aliança, ou ela não suportou e quebrou a aliança que ela fez com Deus. Talvez ela nem tenha feito uma aliança com Deus. Eu acredito que essa seja a primeira causa. Porque quando nós temos uma aliança com Deus, tudo que nós fazemos, pensamos e desejamos é pensando na aliança com Ele, é em agradar Ele. Queridos, nessa época do Antigo Testamento, cada vez que se estabelecia uma aliança, um pacto de aliança, eram mortos muitos animais. Porque era a forma que eles tinham para assinar o contrato. Não é como nós temos hoje, né? Hoje a gente assina pelo celular, pelo tablet. Já vem alguém com uma canetinha digital ali, você já faz uma assinatura por certificado digital, às vezes nem precisa ir no lugar. Muito mais fácil. Naquela época eram os recursos que ele tinha. Mas a implicação, ela era muito alta. As pessoas, as nações no qual faziam esses acordos, essas alianças, elas passavam no meio desses animais mortos, abria-se
uma coluna com animais mortos de um lado, animais mortos do outro. E essas pessoas envolvidas na aliança, essas nações, enfim, reis, autoridades, passavam no meio desse corredor. E qual era a mensagem que era transmitida com a morte desses animais? Se algum de nós, se uma das partes quebrar esta aliança, nós seremos tratados como esses animais. Significava morte. Tanto é que quem descumpria os 10 mandamentos na época de Moisés morria. Era algo muito rigoroso. Vocês percebem a seriedade disso? Quando muitos não se entregam totalmente ao processo de restauração, a primeira coisa que me vem, não entendeu a aliança. Não entendeu que a aliança não é comigo mesmo. Não entendeu que a aliança não é com o programa. Não entendeu que a aliança não é com um grupo de 12 passos. Não entendeu que a aliança não é com pessoas. A aliança que você está fazendo é com Deus. Será que nós conseguimos cumprir a aliança? Não. Sabem por quê? Porque nós somos falhos. Mas Hebreus 8 diz que nós temos alguém que fez isso por nós. Aleluia. Ele é a garantia da minha restauração e da sua restauração. Ele morreu uma única vez, como um cordeiro perfeito, sem mancha. Por mim e por você. Para que nós não precisássemos mais sofrer por quebrarmos a aliança. A garantia minha e sua de manter a aliança com Deus não é por mim, nem dada por mim, nem por você. Foi dado por Ele. A Bíblia diz lá em Hebreus 8, depois você pode ler, como eu falei, a gente não consegue expressar tudo o que eu gostaria aqui. Mas eu já coloquei no meu coração e Deus vai me abençoar. Por ano que vem eu vou abrir uma série de palestras sobre isso. Sobre a aliança. Porque é muito profundo. E ela precisa ficar bem entendida. Não é isso? Já até falei com a minha esposa. A Bíblia diz que nós somos dotados de uma aliança superior em Cristo. Lembram que eu falei que esse princípio ele é tão importante, tão valioso, que o valor dele é tão importante para nós, que ele chegou a dividir as Escrituras em antiga e nova aliança? Hoje nós não vivemos mais a antiga aliança. Essas pessoas que fizeram aliança com Deus, Moisés, Davi, Noé, elas não têm a oportunidade de experimentar o que nós estamos experimentando. Porque Jesus fez isso por nós. Porém, a mensagem que eu quero deixar para nós hoje, assim como aconteceu nesse capítulo 24 de Josué, em que foi necessário que eles renovassem a aliança com Deus. A aliança se renova todo dia. De mim e da sua parte. Todos nós, todos os dias, necessitamos de renovar a aliança com Jesus. Eu quero ainda, dentro desse versículo 24, não sei se eu vou conseguir ler tudo, mas eu vou dar um spoiler para você ler em casa. E aí nós podemos incluir aqui uma parte do nosso programa. Quando você estiver prestes a quebrar a aliança com Deus, por um motivo que seja, por uma fraqueza, por uma dificuldade, por uma falta de fidelidade, lembre daquilo que Jesus já fez por você. Se você ler aqui o texto de Josué 24, eu comecei a partir do versículo 14, mas o versículo de 1 a 13 conta tudo o que Deus tinha feito por esse povo até então. Pode ler em casa, anote e lê em casa. Josué 24, do 1 ao 13. Josué conclama o povo, e a primeira coisa que ele faz antes de renovar a aliança com Deus, ele relembra tudo como um memorial do que Deus tinha feito com o povo até então.
quando você estiver prestes a quebrar a aliança, lembre de tudo que Jesus fez por nós, do que Ele tem feito na sua vida em particular, de tudo que o programa tem ajudado você. Essa é uma forma da gente se manter no programa, buscando a nossa restauração. Nós estamos, hoje é junho, nós estamos há pouco mais de 3 meses aí com os grupos iniciados, 3 meses. Com certeza Deus já realizou grandes coisas na vida de vocês que estão fazendo grupos de 12 passos. E quero ressaltar, enfatizar mais algo importante. Eles colocaram no papel. Eles escreveram. Escreva. Dia 21 de junho agora nós vamos ter o nosso retiro de 4 passo. Será um grande inventário moral. Por quê? Porque nós precisamos estar sempre lembrando daquilo que Deus faz por nós. E aí a gente começa a comparar. O que Josué fez aqui com esse povo foi dizer assim, vocês lembram disso? Vocês lembram daquilo? Vocês lembram daquela promessa? Ela se cumpriu. Porém, vocês quebraram a aliança. Vamos renová-la. E qual foi a decisão do povo? Porque a aliança requer decisão. Nós serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa estratégia de fazer um memorial escrito naquilo que Deus já fez por você, ela nos ajuda a vencer as tentações, ela nos ajuda a permanecer firmes na aliança com Deus. Parece algo simples, mas tem um poder imenso. A escrita de vida tem um poder imenso. Só nós que estamos aí no processo entendemos isso, o quão é importante. A aliança com Deus, ela envolve, da parte de Deus, amor, fidelidade, santidade. Quais são os benefícios, os propósitos dessa aliança? Essa aliança, ela nos gera paz, significado de vida, propósito. Ela nos gera segurança. Porque aquele que me prometeu vai cumprir. É nisso que nós temos que nos firmar.